Dia a todos, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo de em que horário você está assistindo essa aula. É um prazer e um privilégio estar com você e estar nesse ambiente online com a nossa Escola Bíblica Dominical. E dentro desse propósito, eu já quero que você convidá-lo a que você esteja com a sua revista aberta. Se você gosta de anotar alguma coisa, já esteja com o caderninho do lado aí, a Bíblia, para que nós possamos estudar essa lição, a lição de número 9 da nossa revista Sermão do Monte, um ensino desafiador. Essa lição número 9 trata de negação e afirmação na vida cristã. Estaremos ali continuando com o Sermão do Monte, a partir do versículo 38, onde o Senhor continua com seu ensino, um ensino transformador, um ensino peculiar, um ensino espiritual vindo diretamente do céu por meio da palavra de Deus para as nossas vidas. Então fica aqui o convite, fica aqui o incentivo para que você continue conosco e assista e seja abençoado na sua vida com os ensinos dessa lição 9, negação e afirmação na vida cristã. Dando continuidade à nossa lição, vamos ler o texto, o versículo-chave hoje, está baseado em Romanos 12, 17, a versão que está aí para você é a Nova Almeida atualizada, e Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 17, diz o seguinte: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. O texto, a revista, essa lição da revista, ela se baseia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 38 a 48. Antes de ler essa porção de Mateus, nós vamos ver o alvo da lição, e no próximo slide eu farei a leitura aí do texto de Mateus. Sendo assim, o alvo da lição é mostrar que ser cristão é ter uma vida de abnegação. O cristão não se vinga do perverso, ama seus inimigos e perseguidores. Então, essa abnegação, esse ato de abrir mão, esse ato de se anular em prol de alguém, ou de abrir mão de um direito, abrir mão de algo que é seu em detrimento do outro. Perceba que é esse o padrão que nós aprenderemos, que esse é o padrão que Jesus Cristo nos ensina. Ele não se vinga do perverso, ele ama os inimigos e perseguidores. E a gente já percebe logo nesse alvo, até no versículo 17 de Romanos, e iremos perceber no texto de Mateus, que o padrão do céu, o padrão que Cristo nos passa por sua palavra, é algo totalmente oposto a tudo que vemos, que temos na nossa realidade, na nossa cultura, e é totalmente, muitas vezes, oposto até mesmo àquilo que muitos de nós, ou que nós, eu me incluo nessa, pensamos e vivemos. Então eu acho que talvez essa lição 9 seja aí um dos momentos mais desafiadores dessa revista. Dentro disso, que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, para que possamos aprender e com isso crescermos em oração, em conhecimento, e sempre pedindo ao Senhor, e eu amo essa frase de Agostinho, que Ele nos dê aquilo que de nós mesmos Ele requer, o que Ele nos dê, o que Ele pede, para que possamos nos adequar à vontade dEle. Então, sendo assim, na próxima lâmina estaremos lendo aí o texto de Mateus 5, 38 a 48. Aí está para você o texto de Mateus 5, 38 a 48, e nós vamos estar lendo aí na versão Nova Almeida atualizada. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também à esquerda. Se alguém lhe processar, ou se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhe digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não podem fazer o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Nós estamos na página 43 e antes de nós lermos o texto da revista, da introdução, nós vimos, que o alvo da lição é mostrar que o cristão deve ter uma vida de abnegação. Então, para deixar mais claro esse termo abnegação, eu vou ler aqui uma definição de dicionário, tá bom? Abnegação é um substantivo feminino que indica uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, altruísmo. Aí está a definição de abnegação para esclarecer o termo aí do nosso alvo da revista. Vamos para o texto da página 43, onde o autor da revista nos diz o seguinte: um sagaz observador do cristianismo disse certa vez: vocês cristãos parecem possuir uma religião que os faz miseráveis. Vocês se assemelham a um homem com dor de cabeça. Ele não deseja livrar-se de sua cabeça, mas ela lhe é uma contínua aflição. Não esperem que os de fora estejam ansiosos por conseguir coisa tão desoladora. Isso aqui é uma citação do autor da revista e ele não diz de onde tirou, tá bom? E agora, ó, nas palavras do autor da revista: será que alguém que pauta sua vida pelos princípios do Sermão do Monte é um desolado? Pelo contrário, sem ignorar a abnegação implícita, é o único padrão da felicidade que alguém pode conhecer. Nisso está a diferença nas relações interpessoais. E essa parte do Sermão do Monte, ela é interessante, no mínimo para dizer interessante, porque esse padrão de abnegação aplicado na vida cristã, ela vai justamente em direção aos nossos relacionamentos, às nossas relações com outras pessoas ou com o próximo. Então, no Sermão do Monte, Jesus nos ordena, ele não nos convida, ele nos ordena a que esse padrão de abnegação, de altruísmo, desprendimento, superação de tendências egoístas seja uma marca da nossa vida quando nós interagimos com outras pessoas. Então, a nossa revista, nossa lição hoje, ela tem aqui 2 pontos. Mateus 5, 38 a 40 vai trabalhar basicamente com 2 pontos. Só que são 2 pontos que vão mexer com a gente. E aqui é um desafio para mim e para você. À luz do que nos é proposto na lição, nós estarmos avaliando como nós vivemos, como nós reagimos, principalmente quando as pessoas não nos fazem o bem, quando as pessoas são grosseiras. Nós vimos o texto de Mateus 5, 38 a 48, né? Onde temos ali a questão, né? Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Amar ao que me ama é fácil. Os publicanos também não fazem o mesmo. O desafio aqui não é ser amoroso com aquele que é amoroso com a gente. É ser amoroso com aquele que nos dá um tapa,
aquele que nos obriga a andar a segunda milha, aquele que nos quer tomar a capa. Então fica aqui mais uma vez o convite para que você estude, entenda e que o Espírito Santo aplique essas verdades em nossas vidas, tá bom? Nós vamos continuar aí na página 43, indo para o item 1, reação positiva sem retaliação. A nossa lição ela se divide em 2 pontos e o primeiro deles está aí na sua tela, final aqui da página 43, é a reação positiva sem retaliação, tá bom? Estou engasgado aqui. Mateus, e esse ponto está baseado em Mateus 5, do verso 38 ao 42. E olha só o que nos diz aí Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistai ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Mateus 5, 38 a 42. Texto da revista. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos. Isso é revelador, essa frase, né? É verdade que não podemos controlar o que as pessoas fazem, mas na qualidade de cristãos podemos controlar nossas reações. E aqui uma questão: como cristão podemos controlar nossas reações? De fato, como novas criaturas, temos o dever e devemos buscar do Senhor o aprimoramento dessa qualidade. Isso lá no fruto do Espírito, em Gálatas é o domínio próprio, né? E percebam que o cristão é chamado a controlar suas reações diante da adversidade, tá? Se algo vem numa proporção, você deve, é esperado de mim e de você que a nossa reação não seja na mesma proporção que nos é dada, que nos vem, tá bom? E aqui é um grande desafio. Firmado nisso, ninguém deve se sentir vítima das circunstâncias. E aqui mais um ponto. Muitas vezes a gente, quando nos fazem mal ou quando nos vem uma adversidade, ou a gente estoura, ou a gente se encolhe e fica ali se autocomiserando, fica ali, né, se fazendo de vítima. Não, nós devemos reagir, porém a reação do cristão, por o fato de ele ser uma nova criatura e pelo fato de ele ter o Espírito Santo dentro de si, habitando nele, tabernaculando nele, é totalmente diferente do que o de uma pessoa natural, um ser humano natural não salvo. Muitos são convertidos em suas ações. Não roubam, não mentem, não cometem adultério, mas reagem negativamente diante do que lhes acontece. As reações erradas os levam para a amargura e o ódio. E é a resposta, né? A resposta do crente. E aí a gente vê em Paulo, vê nas palavras do próprio Senhor Jesus, que o cristão ele deve sempre ter uma resposta adocicada, abrandada, pura. É o padrão do céu para a minha vida e para a sua vida. Então, quando nós, por algum motivo, não respondemos com essa primícia, né, de termos uma resposta doce, de termos uma resposta do Senhor para essas adversidades, para aquilo que nos fazem, isso nos leva para a amargura e para o ódio. E aí começa problema na sua vida e na minha vida espiritual. Damos lugar à amargura e ao ódio. E aqui eu faço uma oração em forma de frase. Que o Senhor trate o meu coração
e trate o seu coração sobre as questões de amargura e de ódio. Se de repente eu ou você tivéssemos dado uma resposta branda, uma resposta boa, uma resposta agradável, talvez agora eu e você talvez não estivéssemos amargurados e com ideias e fábulas macabras na nossa cabeça sobre o que o próximo nos faz. Nossas reações dizem muito sobre o nosso nível de maturidade cristã, e aqui é verdade, nós sempre somos convidados ao crescimento, a conhecer mais do Senhor, e muitos podem pensar assim, eu vou conhecer mais do Senhor, tenho que estudar, ler bons livros, e é verdade. Mas todo esse conhecimento que temos aprendemos lendo a Bíblia, participando do EBD, lendo bons livros, é nada se isso não ser aplicado na minha vida e não ser instrumento para o Espírito do Senhor trabalhar na minha vida e eu não estiver desejoso de mudar, tá? Então, ser um crente maduro não é excepcionalmente ser um crente letrado, com vários diplomas, com conhecimento de tudo sobre as Sagradas Escrituras, sobre teologia. Não é necessariamente isso. Pode ser isso se isso transformar o nosso caráter, se isso mudar a nossa vida, nos levando cada vez mais perto do padrão de Cristo, ou a igualdade com aquilo que o Senhor nos coloca. Jesus nos ensina que devemos nos desfazer do espírito de retaliação a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiverem feito. E aqui é coisa do ser humano. O homem pecador, ele bate, ele apanha, quer bater na mesma proporção. Nós vimos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na página seguinte. Nós vamos entrar na questão do olho por olho, dente por dente, né? Mas muitos de nós, sendo cristãos, ainda vivemos nessa base. Bateu, levou, né? E parece-me que a versão do olho por olho, dente por dente moderna é bateu, levou, né? Então, a lição, o texto bíblico e a vontade de Deus para as nossas vidas aponta justamente para o contrário disso, né? E nós vamos estar vendo aí a partir do verso 38 a 42, esse tópico 1, a reação positiva sem retaliação, ele se divide em dois pontos. Dois pontos aí que tem muito a nos falar. Dentro disso eu convido você para que vire sua revista, sua página, né? A página da 43 para 44. Nós vamos começar aí o item 1 de 1. A vingança não nos pertence, baseado justamente em Mateus 5, 38 e 39, o texto está aí na sua tela. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E esse tema, do olho por olho, dente por dente, inclusive tem umas referências aí no Antigo Testamento, é um texto da lei, é uma questão da lei mosaica, tá? Então, era uma prescrição que havia ali no antigo Israel, tá bom? Vamos ler a revista. As punições para infrações morais e legais eram atribuídas às autoridades constituídas e ao próprio Deus. Aí tem um caminhão de textos bíblicos aí para você. O erro dos escribas e fariseus foi estenderem as prerrogativas dos tribunais para as relações pessoais. Embora a lei proibisse a vingança pessoal, conforme Levítico 19, 18, eles ensinavam exatamente ao contrário. E aqui eu vou dar uma inserção aqui de Carson, né? A lei, olho por olho, dente por dente, aí está lá em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, ela tem dois aspectos positivos, né? A princípio. Ela restringia, né, a questão da vingança, tá? Entre famílias, guerras e entre tribos. Então, assim, ela tinha um aspecto restritivo de restringir a vingança, tá bom? Em segundo lugar, ela foi dada ao povo como nação, tá? E não era para ser aplicada entre indivíduos. O que estava acontecendo? As pessoas baseadas nessa questão do olho por olho, dente por dente,
elas individualmente nos seus relacionamentos, na família, entre amigos, elas aplicavam isso. E qual que é o problema nisso aí? É que dificilmente as pessoas elas retribuíam a ofensa na medida correta. Ou seja, de repente, um exemplo, né? O cara te dava um tapa na cara. Dificilmente as pessoas davam outro tapa. Não, elas sempre respondiam de forma desproporcional. Ia lá, batia, quebrava todo o cara, armava uma armadilha, espancava ele até a beira da morte. Então, assim, as pessoas usavam algo que visava restringir a vingança do povo como uma nação que tinha aí a questão que não era destinada a indivíduos. As pessoas comuns usavam esse termo para retaliação de atos mal feitos contra elas, e invariavelmente a retaliação dava margem a rancor, dava margem a ódio, dava margem a maldade, ou seja, a pessoa, o olho por olho, dente por dente. Me arranca o olho, eu vou lá, arranco outro olho. Só que a pessoa fazia o quê? Me arranca o olho, a outra ia lá e matava a outra pessoa. Então, assim, a lei é boa em si, no propósito dela, né? Ou seja, ela tinha intenção de restringir a vingança, restringir a desproporcionalidade na retaliação. Era algo dado para a nação, ou seja, deveria ser aí executado por um tribunal, por legisladores e, em última instância, pelo próprio Deus. Aí as pessoas comuns traziam isso para a sua vida individual e aplicavam diretamente nos relacionamentos interpessoais. Então as diferenças geralmente eram resolvidas de maneira desproporcional, com retaliações aí movidas por ódio, pela maldade do coração humano. Aí você já viu o que acontece. Por isso que esse item 1 a vingança não nos pertence, tá? Nós como indivíduos, essa vingança não nos pertence. E voltando para a revista, quando Jesus disse não resistais ao perverso, Mateus 5,39, ele não estava contradizendo o princípio verdadeiro e justo da retribuição. Ou seja, existe a justiça, existe a retribuição pelos seus maus atos, pelos descumprimentos de lei, tá bom? Porém, essa retribuição à injustiça, aos descumprimentos de lei, às ofensas, às coisas mal resolvidas, conforme diz a revista aqui, este princípio pertence aos tribunais legais e ao juízo de Deus. Nunca deve ser aplicado aos relacionamentos interpessoais, ou seja, na nossa esfera, tá bom? Ainda em complemento ao versículo, não resista ao homem mau, né? Justamente isso. Se de repente a questão nos leva a questão de justiça nos relacionamentos interpessoais, eu devo não resistir. Se necessário for algum tipo de retribuição, procuremos os direitos, né? E assim, em última instância, entreguemos na mão de Deus, porque a vingança não nos pertence. E aqui tem uma aplicação: quando maltratado, o cristão deve reagir sempre com o perdão. Então, por isso que nós vemos Jesus falando, foi dito para vocês olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Perceba que o perdão, a que ponto o perdão chega. De não levar em consideração o meu direito à retribuição, confiar de que se essa pessoa que me dá o tapa merece alguma retribuição, essa retribuição me dá de Deus, e da minha parte eu abro mão, lembre-se de abnegação do meu direito e lhe perdoo. Eu vou dar uma dica cultural aqui, é um filme chamado Policarpo, é um filme que fala sobre
um dos primeiros líderes ali após os apóstolos da igreja cristã. É um filme que conta a história dele. Acho que tinha pouco tempo, acho que na Netflix, não sei se tem ainda, mas as locadoras têm. Acho que no YouTube você consegue achar, não sei como é que tá ali. Mas assista esse filme. Ele é um bispo da igreja que morre na mão dos romanos no ano de 155 da nossa era. Então, por isso que o evangelho ele levado ali ao pé da letra para o mundo sua loucura. Foi dito para vocês olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam aos perversos. Voltando para a aplicação, quando maltratado, o cristão deve reagir com o perdão, nunca com retaliação. Não é olho por olho, dente por dente. Então, assim, muitas pessoas pegam esse texto do resistir aos perversos, não resista aos perversos, e tipo, eu não posso servir a forças policiais, trabalhar sendo um juiz, alguma coisa. Não é esse. Mas eu, como cristão, salvo lavado vermelho no sangue de Jesus Cristo, deve ser, sempre desejado o perdão em vez da retaliação. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vou ler de novo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Que eu e você estejamos dispostos a perdoar aqueles que nos dão um tapa na face. E, se necessário, até oferecer um ao outro lado. Nós vamos aí para o segundo ponto dessa parte, a reação positiva sem retaliação, que é o ponto 2, onde trata das 4 ilustrações. Nesse texto de Mateus 5, 38 a 42, nós temos 4 ilustrações, né? E o ponto 2 da nossa revista, ela começa a trabalhar essas ilustrações, porque Jesus Cristo as usa para demonstrar o princípio, né, da não retaliação, da não vingança. Então eu vou começar lendo o texto da revista aqui no meio da página 44, tá bom? As ilustrações mencionadas nesse texto não devem ser entendidas literalmente. Elas são usadas para destacar o fato de que o cristão, para não se vingar de alguém que o tenha ofendido pessoalmente, vai ao extremo oposto. A reação do crente é oposta ao nível daquilo que lhe é feito. Ele deve ir oposto. A pessoa lhe trata com ódio, você trata com amor. A pessoa vem com guerra, você lhe trata com paz. Esses versículos revelam a humilhação de ser um cristão. E aqui esse termo é forte. O autor da revista foi extremamente feliz ao usá-lo. E aqui eu e você precisamos aprender isso. Nos tornamos cristãos pela graça. Tá? Favor imerecido de Deus. Logo eu não tenho nada, eu não sou nada. Tá? Assim, tudo, no sentido de que tudo que é feito me é dado como dádiva, né? Ou seja, é dádiva de Deus para mim. E a vida cristã, ao contrário do que muitos dizem, não é só vitória. Não é aquela questão, aquele hino, desculpa o pessoal do louvor, mas eu acho absurdo a letra daquela música. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer levantar, passar por sobre as águas. É o rompendo em fé. A vida do cristão não é esse romper em fé, no sentido de ser triunfalista. Não vai abrir o mar, eu vou passar de qualquer jeito. Não. A vida do cristão, o romper em fé para o cristão é justamente o que está aqui no Sermão do Monte. Mediante o tapa na direita e da esquerda. Isso é fé. É a fé salvífica puramente se manifestando aqui. Nós temos muitas vezes um pensamento triunfalista de estarmos bem, de estarmos no topo,
Você já reparou como que os apóstolos morreram? E com exceção de João? Já fez tem algumas publicações no Facebook sobre isso? Só por aí você vê o nível de vida cristã ao qual muitas vezes nós temos que estar sujeitos. Nem sempre vamos estar por cima, nem sempre vamos ter razão. E muitas vezes, se tivermos, temos que abrir mão. Abnegação. Ser crente não é estar no topo, não é ser top, não é estar nas paradas de sucesso. Assim como o nosso mestre, é muitas vezes sermos humilhados. Como é natural, se o homem não revida o golpe, ele é covarde. O mundo diz, né? Se você apanha e não bate, você é um covarde. Mas espiritualmente, quando ele não revida, essa é uma manifestação do Filho de Deus nele. Que Deus esteja nos preparando para não revidar. Muitos de nós, e talvez até eu mesmo, tá, irmãos? Essa lição está falando muito, assim, e o pior de tudo é que eu já dei essa lição outra vez. Em outro contexto, eu já usei essa revista. E ela continua falando comigo. Porque o fato de eu não revidar aos olhos do mundo me indica que eu sou um covarde. Mas espiritualmente falando, indica que eu sou o Filho de Deus. Ou que o Filho de Deus mora em mim. Que verdadeiramente eu sou nascido de novo. Deus meu. O ensino do Sermão do Monte não é faça o seu dever. E aqui o legalista, ele muitas vezes ele cumpre ali na batidinha, né? E ele se apega à regra, ao preto no branco, digamos assim. E às vezes não está escrito, ele dá um jeito, ele dá umas... Como o pessoal aí faz com as leis do nosso país, né? Dá um jeito, ele interpreta uma vírgula, né? O legalista faz isso, ele cumpre o seu dever, ele, né? Estou amparado pelo que está escrito. O cristão não. Ele não deve apenas cumprir a lei, ele deve o que está escrito. Ele não deve fazer apenas o que é certo, ele deve ir além. Você não é obrigado a andar a segunda milha. A gente vai ver essas figuras aqui, né? A voltar a outra face, mas Jesus diz que somos seus discípulos. Se somos seus discípulos, sempre faremos essas coisas. Ou seja, o andar a outra milha, o dar a face, o dar a capa, o ajudar o pendente, e a gente tem algumas circunstâncias aqui, não é uma exceção. A vida do cristão deve ser algo normal, corriqueiro. Isso aqui eu só estou falando aqui baseado, comentando o que o autor colocou. Ele ainda não entrou nas 4 ilustrações. E é isso que a gente vai ver agora. A ilustração a outra face, baseada em Mateus 5,39, né? Se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Bater na face, eu estou lendo o texto da revista, bater na face direita com as costas da mão, continua até hoje sendo, lá no Oriente Médio, algo insultuoso. É um insulto assim, é um tremendo insulto. E aqui está citando até Stott. Nossa tendência natural, quando ofendidos, é revidar imediatamente, se possível, aplicando um sofrimento maior do que aquele que recebemos. Você toma um tapa, você vai querer dar um tapa e um chute, um tapa e um soco, um tapa e algo mais, né? Nunca é proporcional. Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder, ir para o lado totalmente oposto. Se a lei mosaica diz, olho por olho, dente por dente, deu um tapa, dá outro, só tapa, tá bom? Então o legalista ele vai se contentar com isso. Eu só dei um tapa. O pecador ele vai dar um tapa e vai querer dar algo mais. As pessoas distorcem a lei, né?
Jesus manda ir para o lado oposto. Ah, deu um tapa? Não deu outro tapa. Dá outra face. Perdoe-me as caras e bocas. Estou olhando no quadradinho aqui e falando, meu Deus, estou fazendo muita cara e boca. Porque é duro. E o Senhor está falando comigo. Espero que esteja falando com você também. Jesus nos ensina que devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança. Jesus na cruz. Lembra-se? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se Jesus e os apóstolos não revidaram quando ultrajados, não deve ser diferente conosco. Então, assim, essa questão da capa, ela nos aponta para o seguinte, perdão da face, né? Apanha na direita, oferece à esquerda. Eu vou estar aqui citando um texto de Carson no seu comentário do Sermão do Monte. O seguidor de Jesus deve estar disposto a levar mais um em vez de revidar. Dar outra face nos implica na questão de não revidarmos. Tá ok? Ponto B. Agora sim vem a capa. Baseado em 5:40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. O seguidor de Jesus... vamos ler o texto aqui da revista, tá bom? De acordo com as leis judaicas, um credor podia tomar a túnica, que é uma roupa interior, do devedor como fiança. Mas se a roupa externa, que é a capa, vai por cima da túnica, né, e fosse tomada, teria que ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor precisaria dela como proteção contra o frio da noite. É uma citação de Champlin, né? Champlin, doutrinariamente, ele tem alguns erros, mas geograficamente, ele é bem recomendado. Quando ele vê a questão da história da geografia, ele tem muita coisa boa. Doutrinariamente, às vezes ele dá umas escorregadas, ele inventa algumas coisas. Veja Êxodo 22, 26 e 27. O cristão deve estar disposto a sofrer a injustiça e o dano. Percebam que aqui é a abnegação novamente. Alguém quer me tomar a túnica, que é a roupa interna, eu não preciso esperar que a pessoa peça a capa, eu tenho que estar disposto a dar a capa também. E aqui mais uma citação de Carson. Precisamos estar prontos a abrir mão até daquilo que consideramos nossos direitos garantidos por lei. O cristão deve estar disposto a sofrer injustiça e o dano. Você está disposto? Eu não. Falando, a grosso modo, injustiça e dano. Que Deus tenha misericórdia de mim, porque se formos pegar aí a história, qual apóstolo que foi martirizado justamente? O nosso Senhor Jesus, ele foi o pobre. Ele foi injustamente no lugar de bandidos crucificado. Com bandidos crucificados. Então percebam que a gente não vai ganhar todas. E quando não ganharmos, nós temos que aceitar isso como algo bom. Como algo que, dentro daquilo que as Sagradas Escrituras nos prescrevem, é algo aceitável. Se dentro disso nós precisamos estar prontos e estarmos com a necessidade de abrir mão daquilo que é direito, com abrir mão daquilo que consideramos que é meu. A túnica é minha, pode levar, mas a capa não. Né? Essa questão, o traje, eu estou comentando, lendo Carson aqui, o seguidor de Jesus entrega essa túnica também, embora tal traje fosse considerado um bem inalienável, ou seja, que não pode ser tocado, segundo a lei judaica.
A outra face, a capa tá dura. Tá duro aqui, né? Coisas assim absurdas dentro de um ponto de vista humano, dentro de um ponto de vista contaminado da nossa cultura, de como o mundo vive. O Senhor nos convida a fazer exatamente o oposto. Terceiro ponto, C, a segunda milha. E aqui vou ler a revista, baseado no verso 41. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Uma milha, saiu até um comentário aqui, né, do YouVersion. Uma milha é 1,5 km, tá bom? Vamos lá. Agora para o topo da 45. Havia um costume romano de que qualquer cidadão do império poderia ser recrutado compulsoriamente para levar uma carta ou fazer outros serviços que lhe impusessem. Lembra quando Jesus foi crucificado, que ele estava ali, com o peso da cruz, e alguém pegou ali um tal de Simão, o Cirineu, ajuda a carregar a cruz? O soldado romano pegou, vem cá você, tá dando bobeira aí, vem cá e ajuda ele a carregar a cruz. Então é um exemplo clássico dessa afirmação da revista. Havia um costume que qualquer soldado romano, ele poderia ser recrutado para fazer um serviço, para cumprir uma tarefa, né? Então, eu vou até estar lendo aqui, Carson, um soldado romano comum podia ordenar legalmente a um civil que ajudasse, por exemplo, a carregar sua bagagem por uma distância determinada. Então, se alguém pedir para você andar 1,5 km, que é uma milha, ande 2 ou ande 3 quilômetros. O ensino de Jesus é que o cristão deve fazer além daquilo que lhe foi solicitado. Os seguidores de Jesus Cristo, voltei para Carson aqui, tô lendo no celular, não devem ficar irritados nem se sentir explorados nesses casos, como se estivessem sendo pessoalmente insultados. Em vez disso, devem aceitar a imposição de bom grado e dobrar a distância. De novo, a questão da segunda milha, né? Perceba como o direito romano lá da época exigia uma milha. Mas eu devo aceitar de bom grado, não devo achar que estou sendo explorado, não apenas andar uma segunda milha, andar a segunda. Para o mundo isso é o cúmulo da boa vontade, né? Para o cristão é o padrão. Essa lição aqui a gente está dando na base da sofrência, porque toda hora eu estou, Senhor, tem misericórdia de mim. Espero que você esteja assim também. Essa lição está sendo extremamente maravilhosa. Glória a Deus por isso. O ponto D. O pedinte, baseado em 5,42. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Nesse ponto, Jesus trata da questão, e eu estou da revista agora, tá? Do dar e do emprestar. Uma vez mais, está em pauta a negação do próprio eu, mostrando o quanto está errada a nossa tendência natural de agarrar as coisas e dizer o que é meu é meu. É a abnegação em relação aos bens, às coisas materiais, ao dinheiro, né? Essa parte está querendo atacar justamente isso. O desprendimento em relação às coisas materiais. Aqui vou citar Carson. O tema central da passagem é: Cristo não tolera a atitude mercenária, avarenta, mesquinha, que é o análogo financeiro da interpretação legalista de olho por olho, dente por dente. Acreditamos que Jesus não está ensinando a dar indiscriminadamente. E aqui você pode pensar, eu sou obrigado a dar esmola para todo mundo. Então eu, por exemplo, quando eu vou lá para o Hospital das Clínicas, ali entre a estação, entre o metrô Clínicas e o HC, tem ali um pedaço que você é parado ali umas 3, 4 vezes por gente pedindo dinheiro. E um detalhe, né? Nós estamos vivendo num momento economicamente instável que cada vez está tendo mais gente na rua ou vendendo uma balinha, que não é errado,
te parando no semáforo te pedindo dinheiro, batendo na porta da sua casa ou te parando no meio da rua. E olha só, acreditamos que Jesus não está nos ensinando a dar indiscriminadamente, ou seja, Jesus não está ensinando que você deve ajudar todo e qualquer pedinte a todo momento. O cara parou e te pediu, você pega e envia a mão no bolso e dá. Pois existem os escroques e pedintes profissionais, que são verdadeiros sanguessugas e devem ser tratados como merecem. Segundo Tessalonicenses 3,10. Vamos ler isso aqui? Que agora eu fiquei curioso aqui. Segundo Tessalonicenses, só tenham paciência comigo um pouquinho aqui que eu vou abrir. 3:10. Porque muitas pessoas entram em conflito moral, né? Ético-moral. Puxa, né? Eu ajudo todo mundo, tem gente que não ajuda ninguém. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então a gente tem pessoas que são os pedintes profissionais, eles vivem disso. E tem um livro do Iago Martins, ele é um pastor batista reformado lá de Fortaleza, Ceará. Você pode procurar aí 2 dedos de teologia, ele tem um extenso conteúdo nas redes sociais. O cara é bom, cara novo e bom. E a máfia dos mendigos. Então ele explora bem essa questão da mendicância e o que ele viu. Ele ficou acho que 1 ano indo todo dia, toda semana, se fazendo passar por mendigo e habitando entre eles. Então ele dá esse relato e dá ali algumas aplicações. É a máfia do mendigo e o Iago Martins, Thomas Nelson Brasil. Procure esse livro aí se você quer saber mais sobre o assunto. Estou divagando muito aqui. Isso não diminui o princípio de que o cristão deve ser dotado de impulsos generosos. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Você não é para dar dinheiro para todo mundo, mas porém, você tem que estar disposto a dar dinheiro, a ajudar. Por isso que essa parte 42 do versículo, dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado, é assim. O cristão ele deve estar disposto e deve saber que o que ele tem não é dele. E que ele, se for necessário, ele precisa compartilhar isso com os outros. Tá? É um princípio ali do Novo Testamento, cartas paulinas. O cristão ele deve, vou ler Carson de novo, não deve tolerar atitude mercenária, avarenta, mesquinha. Tá bom? Então essa questão do pedinte se baseia nisso. Temos o texto da revista. Quanto a emprestar, assim diz Champlin, muitas vezes o empréstimo é mais benéfico do que a dádiva gratuita. Lisonjeia menos a vaidade daquele que dá, suaviza o constrangimento de quem recebe e não encoraja a preguiça, como é o caso da doação, e ainda assim supre a necessidade do momento. Tem a aplicação aqui, e eu vou ler ela. Jesus não proibiu a justiça punitiva, mas proibiu-nos de tornar a lei em nossas próprias mãos. Tem esferas para nós de lei, tem legisladores e tem o próprio Senhor, o legislador supremo. A vingança não é do Senhor, a vingança ela não nos pertence e nós como cristãos temos que ter uma reação positiva sem retaliação, sem o revide, né? E eu vou terminar esse ponto da revista, das 4 ilustrações, fechando aqui com o comentário de Carson. O que Jesus está dizendo nesses versículos do 39 ao 42, mais do que qualquer outra coisa, é que seus seguidores não têm direitos. Os seguidores de Jesus não têm direitos. Então, não reivindique nada. Não tem pessoa que quer ali ser retribuído, né? Igual o imposto de renda. Eu paguei um pouco demais, eu quero de volta. É um direito meu. Por lei né? Mas, como cristão, nós não temos direitos. Eles não têm direito de pagar na mesma moeda e de executar a vingança. Sumarizando o que nós falamos no versículo 39. Ele não tem o direito de pagar a mesma moeda e de executar vingança.
Ensinamento sumarizado do verso 39. Ele não tem direito a seus bens. Ensinamento sumarizado, resumido, a moral do versículo 40 é essa. Eles não têm direito aos seus bens, nem a seu tempo e dinheiro. Verso 41 e 42. Pense nisso, tá bom? Não temos direito à retaliação, pagarmos da mesma moeda, executar vingança, versículo 39. Não temos direito aos nossos bens, verso 40. E nem direito ao nosso tempo e dinheiro, verso 41 e 42. Passamos pelas 4 ilustrações, passamos e aprendemos aqui sobre a reação positiva sem retaliação. Agora nós vamos passar para o ponto 2 da nossa revista, que é o amor ativo com distinção. Estamos aqui no final da página 45, ponto 2. Nossa lição se divide em 2 pontos. O ponto 1 é a questão da reação positiva sem retaliação, e o ponto 2 agora que nós vamos começar, amor ativo com distinção. Vou ler o texto da revista, primeiramente. Aliás, vamos fazer o inverso. Eu vou ler aqui Mateus 5, 43 a 48, que está baseado nesse ponto. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Agora sim, lendo a revista. Jesus, ele não espera que tenhamos apenas uma atitude passiva diante do perverso, mas também que tenhamos um amor ativo para com os nossos inimigos. Nas palavras de Agostinho, muitos têm aprendido a oferecer outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Não sabe amar a pessoa que os esbofeteou. Sai daqui, senão eu vou ficar mais complicado ainda nesse esbofeteou aqui. Mas assim, pensa o seguinte, o legalista ele consegue até... Olha só onde vai o legalismo, a hipocrisia da gente. A gente consegue muitas vezes até virar a face, até andar a segunda milha, até dar a capa. Porém, muitas pessoas fazem isso externamente e não conseguem amar o próximo. Você se lembra aquela história de ir além, de ir para o lado oposto? Não seguir piamente, mas ir além? O ir além de tudo que a gente viu até agora está começando aqui. Por quê? Eu posso virar a face e mesmo assim odiar o meu irmão. Odiar a pessoa, o inimigo. Jesus nos manda ir além de virar a face, além de dar a segunda milha, além de dar a capa, amá-lo. A lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Baseado em Levítico 19, 18. Além de omitirem as palavras como a ti mesmo, os escribas acrescentavam: odiarás o teu inimigo. Olha só, esses escribas, doutores da lei, por isso que Jesus batia neles, né? Batia ali no argumento, na palavra, né? Eles pegaram o mandamento de Levítico 19, 18 e deturparam, né? Eles acrescentaram algo mais, que aí é a interpretação que eles faziam: odiarás o teu inimigo. Para eles, o próximo era apenas um outro judeu, colocando todas as demais pessoas na categoria de inimigos. E assim, havia um dito na época de Jesus que os judeus, eles criam isso, né? Eles falavam isso, que o inferno o fogo do inferno era alimentado com a alma dos gentios. Então, assim, para o judeu, quem era amigo? Somente o judeu. Os outros, quem que era o próximo? Somente o judeu. Os outros eram inimigos, né? Então, qualquer outra pessoa que não fosse judia era inimigo do judeu. Então pense nisso, né? Como que era a cabeça do pessoal era.
E sendo inimigos, poderiam também ser odiados. Então, o judeu, qualquer um que não fosse judeu, era inimigo e era odiado. Desprezavam outros mandamentos que regulavam a conduta do judeu para com os inimigos. Por exemplo, Êxodos 23, 4 e 5. Para Deus, nosso próximo inclui o nosso inimigo. É o que está na revista. Todo ser humano é nosso próximo. Nesse sentido, foi que Jesus apresentou aos discípulos um padrão bem mais abrangente de amor ao próximo. E aqui, baseado no versículo 44, nesse tópico 2, temos aí subitem 1, amor pelos inimigos. Amarás seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Versículo 44, né? Amem o seu inimigo, né? E orem pelos que os perseguem. Mesmo odiado, é dever do cristão buscar o bem-estar material e espiritual do próximo. E aqui, vou citar o Carson, né? Deus amou pecadores rebeldes a ponto de enviar seu Filho ao mundo. João 3,16 e 5 a 8. Logo, se somos filhos, devemos ter seu caráter. Ser perseguido por causa da justiça é estar alinhado com os profetas. Mas abençoar e orar pelos que nos perseguem é estar alinhado com o caráter de Deus. E aqui, né, o amor aos inimigos, Deus nos amou ainda, né, Jesus morreu por nós ainda quando pecadores. E uma das principais qualidades de ser um pecador não redimido é ser inimigo de Deus. E Deus nos amou a ponto de mandar seu Filho morrer por estes inimigos, entre os quais estava eu e você. Éramos inimigos, a nossa relação antes de Cristo era de inimizade, e Deus nos amou. Quando amamos os nossos inimigos, assim como Deus nos amou um dia em Cristo Jesus, nós nos alinhamos com Ele. Segundo ponto, orar pelos perseguidores. Para orar por quem nos persegue, é necessário amar tal pessoa, e à medida que continuamos a orar por ela, passamos a amá-la ainda mais. Jesus orou por seus algozes enquanto crucificado, Lucas 23, 24. Estevão orou por aqueles que enfurecido o apedrejavam, Atos 7,60. E percebam, né, que como que isso era... Estevão, ele não foi, pegando esse exemplo dele, o primeiro mártir da história cristã, da igreja ali, né, da recém-nascida igreja, ele não apenas foi passivo enquanto apedrejado, ou seja, aceitou ali sem revidar, que é positivo, tá bom? Além disso, ele orou por aqueles que o apedrejavam. E lembre-se que quem estava ali em volta, vendo tudo isso e segurando as vestes de Estevão, quem era? Saulo de Tarso. Então percebam que antes mesmo de Jesus o pegar ali no caminho de Damasco, né, Saulo já tinha visto um grande exemplo do que serviria a ser, o que deveria ser um cristão. Amor que faz diferença. Os escribas e fariseus faziam o ódio aos inimigos parte integrante da sua religião. Lembre-se, né? Não tinha nenhum mandamento. Tinha um mandamento que mandava amar meu próximo, mas não tinha nenhum mandamento que mandasse eu odiar os inimigos. Então eu vou inventar um, né? É isso que passou ali na cabeça dos fariseus. Ao contrário disso, o que nos identifica como filhos de Deus é o amor para com todas as pessoas, indistintamente, verso 45, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Percebam aí que Deus, Ele age dentro da sua graça ali, ele faz o sol nascer sobre bons e ruins. Nesse sentido, Deus ele concede o sol para amigos e inimigos, né?
E esse amor que faz diferença é esse. Amar as pessoas indistintamente. Se amamos apenas os nossos queridos e amigos, estamos na mesma categoria dos incrédulos sem Jesus, pois esse nível de amor é praticado até entre os vigaristas e publicanos. Se amamos apenas aqueles que são nossos amigos, nossos queridos, né? O homem natural, em certo termo, em certa forma, ele consegue fazer isso também. Mas lembre-se, o cristão ele é chamado para ir além. Pois Deus, em Cristo, foi além. Ou faz o além, digamos assim. Se saudamos apenas os membros da nossa igreja, que fazemos demais? Até os pagãos fazem isso com seus companheiros. Verso 47. O que Jesus espera de seus discípulos é o extraordinário. É aquilo que somente o cristão nascido de novo pode fazer pela graça de Deus. E aqui está a mola propulsora de todo esse ato de amor, né? Desse amor ativo. Amor pelos inimigos, que não é algo comum. Orar pelos seus perseguidores, que não é algo comum. Amor que faz a diferença indistintamente, que não é algo comum. Como que eu, cristão, posso fazer isso? Até o legalista, ele vai chegar um momento ali que vai travar a biela dele. Ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir, indo pelo poder da sua própria vontade. Seguir esses padrões elevadíssimos, né? Eu me lembro, em outro momento, quando eu era pastor e dava essa aula em outra igreja, tinha ali um pastor já veterano, já cabelos grisalhos, deve estar ali agora perto dos 90 anos. E ele coçava assim a queixo, falava, nossa, mas isso é tão difícil. Pois é. E eu, na minha ignorância, falava, olha, se está na Bíblia, se o Senhor nos manda fazer, é porque é possível. Deus não ia nos pedir nada que não fosse possível de ser feito. Para o homem natural e debaixo das nossas próprias forças é impossível, é difícil. Porém, veja aqui, a mola propulsora de tudo isso é aquilo. O que Jesus espera de seus discípulos é o extraordinário, o fora do comum, né? Extraordinário. Ordinário é as coisas comuns, triviais da vida. O extra é o que está além disso. É aquilo que somente o cristão nascido de novo pode fazer, pela graça de Deus. Senhor, dá-me aquilo que tu pedes. Senhor, capacita-nos. E tem uma frase ali que nós vamos ler no final, que resume bem isso. Quarto e último ponto aqui, o tópico desse ponto 2, o padrão do amor cristão, versos 48. É claro que quando Jesus fala de sermos perfeitos como o Pai Celeste, ele não se refere ao estado de perfeição sem pecado, pois isso ninguém atinge na vida, é glorificação, né? A santificação é o processo que nós temos aqui, e a glorificação é quando tudo isso vai estar consumado. O texto paralelo de Lucas 6,36 ajuda a entendermos que Deus nos chama para sermos perfeitos em amar. Tá bom? Esse amor que devemos ter é o amor que Deus tem por nós, no sentido de ser, e nisso que reside a nossa perfeição. Vou até ler Lucas 6,36 aqui, que é o texto paralelo que nos dá aí a base para termos um entendimento melhor, tá bom? Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Aquela analogia, né, do pai e do filho. O filho tem algumas características do pai, né? É o olho do pai, é o jeito do pai, porque ele é filho do pai, ele espelha o que ele recebeu do pai dele. E em Cristo Jesus nós recebemos aí a capacidade de sermos misericordiosos, de amarmos as pessoas assim como Deus as ama. E esse amor de Deus é um amor abnegado, é um amor que não retributivo, não vingativo, né? No sentido de que Deus é justo e Deus exercerá a justiça no devido tempo, ok? Deus não é um Deus palhaço, boboca, bonzinho, que muitos dizem por aí. Deus é amor, mas também é justiça. E dentro desse amor
de Deus, somos levados e ordenados a também amarmos a ponto de sermos misericordiosos, a ponto de orar pelos inimigos, porque tudo isso que Deus nos pede, de alguma forma Ele fez e faz. Ele não está pedindo algo que Ele tirou da cabeça dele, faz aí. Não, Deus, em sua essência, Ele exerce esse padrão, é algo comum dele. Deus nos chama para sermos perfeitos em amar, ou seja, amar até nossos inimigos com a mesma qualidade do amor de Deus. Eu até fui aqui, me perdoem, passei os quatro subpontos aí, né? Então, meus irmãos, a gente vai agora para a aplicação desse item 2, que é o amor com distinção. Eu tinha feito aqui uma divisão nos slides, né? Na outro slide teriam só os 2 pontos, né? Amor pelos inimigos e orar pelos perseguidos. E aqui junto com a aplicação, o amor que faz a diferença e o padrão do amor cristão. Eu acabei passando batido, fui nos 4, né? Mas aqui a gente corrigiu o slide e fez aqui, deixou só a aplicação nesse slide. Antes disso, eu não aguento a gostosura. A gente falou lá do Ineto rompendo em fé, né? E se o mar não se abrir diante de mim, Deus vai fazer eu passar por sobre as águas. Essa teologia de viver o extraordinário, o sobrenatural. O ponto 4 aqui, né, desse amor ativo com distinção, é o ponto 3, perdão, amor com o que faz a diferença. Eu vou voltar lá de novo, me perdoe, irmãos. O que Jesus espera dos seus discípulos é o extraordinário. O extraordinário é justamente isso. Amar os inimigos, orar por eles, não revidar, não vingar, não nada de dente. Olho por olho, dente por dente. Isso é o extraordinário. Isso é o sobrenatural na vida do cristão, tá bom? Não é andar na espiritosfera, não é ver anjo para cá e para lá. Desculpa, tem muita gente que anda vendo anjo, falando em línguas e esse extraordinário aqui é zero na vida deles. Jesus não manda que vejamos anjos para tudo quanto é lado, para que amarremos isso ou aquilo gigante, para que tomemos posse, para que saiamos proferindo bênçãos no sentido de profetizar bênçãos espetaculares e milagrosas na vida dos outros. Jesus manda fazermos esse extraordinário que está aqui no Sermão do Monte. Ponto. Fechei aspas. Vamos para a aplicação. Há 3 níveis na vida. O nível mais baixo é o nível demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. Duro isso aqui, hein? Olha só. Deixa eu ver. Ele tirou essa aplicação, o autor da revista, de uma frase de Stanley Jones. E ele diz, olha, quando eu devolvo o bem com o mal e o amor com o ódio, eu estou no nível mais baixo, demoníaco. Estou servindo o pai da mentira, Jesus. Tem misericórdia de nós, né? Completar a frase, senão dá mal entendido. Acima desse temos o nível legal. Nele devolvemos o bem com o bem e o mal com o mal. A gente fica no 0 a 0, né? Além desse está o nível do cristão, que é o nosso, no qual devolvemos o mal com o bem, o ódio com o amor. Qual desses níveis é o de poder? Tenho certeza que os 2 primeiros são de fraqueza, mas o nível mais alto é o do cristão. Então, qual desses níveis é o do poder, é o de poder? Então, vocês percebem que a maturidade do cristão o cristão maduro, o cristão abençoador que faz diferença é aquele que tem o seu caráter moldado dentro desses padrões. E percebam que esses padrões são totalmente opostos ao que muita coisa que a gente crê e que o mundo vive em sua totalidade.
Então fica aí a aplicação para você pensar. Eu já estou pensando muito e vou pensar muito mais, tá bom? Nós vamos aí para a nossa conclusão. Estamos no final da lição 9, negação e afirmação da vida cristã. Lendo aí estritamente o que está na revista. Há quem diga que o conceito amai os vossos inimigos não se encontra em nenhum outro livro tido como inspirado. Tido como inspirado, né? Que as pessoas creem que tem algum tipo de revelação, alguma coisa assim. Isso ilustra o fato de que os princípios apresentados no texto básico dessa lição são próprios do cristianismo bíblico e que, postos em prática, produzem uma diferença ímpar na vida do cristão. Estamos vivendo essa diferença? Essa questão do amor, de como levarmos a vida cristã nos nossos relacionamentos é própria do cristianismo. Tá? Em nenhum outro tipo de religião você vai encontrar essas questões que o Senhor colocou aqui no Sermão do Monte, ou coisa parecida. Nem nas religiões monoteístas, né? Com tanta profundidade, o judaísmo que se aproxima um pouco mais do que tem uma afinidade um pouco maior com o cristianismo, nem ele chega a esse ponto. Diz uma frase que foi atribuída a Mahatma Gandhi, né, o líder pacifista indiano, de que se os cristãos vivessem o amor que pregam, eles mudariam o mundo. Eu ouvi isso, nem li, eu ouvi isso há muito tempo atrás, e foi atribuído a Mahatma Gandhi, tá bom? E talvez ali por ele estar num contexto de combate ao colonialismo inglês, né, em que havia ali muitos cristãos que talvez não estivessem sendo com atitudes nem um pouco ortodoxas, ele tenha dito isso. Mas ele, em certo ponto, é verdade. E a revista termina aí com essa frase: estamos vivendo essa diferença. Que diferença é essa? De vivermos o amor bíblico, né? O amor preconizado aqui no Sermão do Monte. Se vivermos essa diferença, buscarmos isso de Deus, teremos mudanças na nossa vida. Os princípios que nós lemos aí, a revista, a lição toda, teremos mudanças na nossa vida. E não estou dizendo que nem é para melhor, tá? Porque a gente viu em algum momento aí que a vida do cristão é viver em constante humilhação. É viver em humilhação, né? Mas algo de positivo vai acontecer na nossa vida, algo que é o fazer a vontade de Deus, na nossa família, na nossa sociedade, que está no nosso país, né? Que fique aqui o nosso compromisso de desejarmos, ansiarmos, orarmos para que possamos viver mais isso. Se não vivermos, se estamos no ponto 0, que possamos buscar o ponto 1. Se estamos no ponto 1, 5, possamos buscar o 6 e assim por diante. Crescermos nesses itens que foram preconizados nessa lição. Que possamos viver diferente, com o amor que Deus nos ama, como filhos desse Pai gracioso, também possamos ser graciosos, amorosos, misericordiosos, a tal ponto como Jesus pregou aqui no Sermão do Monte. Vou terminar essa aula, essa lição 9, negação e afirmação na vida cristã, com um dito do Dr. Martin Lloyd Jones, extraído aí do seu livro Estudos no Sermão do Monte, página 433, livro esse da editora Fiel. Essa frase, né, do Dr. Martin Lloyd Jones, de alguma forma deve expressar o que você está sentindo agora, ou que em algum momento você já sentiu ao ser colocado ali de frente com o Sermão do Monte, tá bom? O Sermão do Monte não impõe exigências exorbitantes dessa espécie. Quando você lê o Sermão do Monte pela primeira vez, geralmente sente-se desencorajado e fica desanimado. Mas então, no próprio sermão, é lembrado de que é filho do seu Pai Celeste, que não está entregue aos próprios e insuficientes recursos, pois Cristo veio habitar em você.
Você é apenas um ramo da vinha verdadeira. Ali você encontra poder, vida e sustentação. A você meramente cabe produzir os frutos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse domingo, que nós tenhamos um bom culto, um bom final de semana, né? Uma boa semana, uma boa vida debaixo da graça de Deus. Que possamos viver baseados nesses princípios que não apenas lemos dessa lição, mas que foram extraídas da própria palavra de Deus. Sendo assim, que Deus o abençoe, um forte abraço, que fiquem na paz do Senhor.